Olá, boa tarde. Vamos seguir com a nossa programação, te deixando mais atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 18 de agosto. Vamos começar essa edição falando sobre o apagão em praticamente todo o Brasil na terça-feira. A ONS informou que a verdadeira causa do problema só deverá ser conhecida daqui 45 dias, ou seja, 1 mês e meio. Em nota, o operador nacional do sistema elétrico afirmou que uma única falha em uma linha de transmissão no Ceará não seria capaz de provocar o estrago em 25 estados e no Distrito Federal. Os técnicos já começaram hoje as reuniões para estudar todas as alternativas que surgiram até agora para dar uma resposta precisa à sociedade. E agora, o Minuto da Economia de hoje. Quando são divulgados os números do fechamento da Bolsa de Valores e a cotação do dólar, a impressão que fica é que ou a economia vai bem ou está mal das pernas. Mas não é bem assim. Para começar, existe a especulação. Este ano, por exemplo, a Bolsa subiu 9,5% até julho. É hora, portanto, de desfazer dos papéis para ter lucro. Aí sim, entram os fatores internos ou externos. Atualmente, a maior preocupação é com o que está acontecendo na China e nos Estados Unidos. As duas maiores economias do mundo passam por momentos turbulentos. E assim como acontece com uma gripe, o vírus começa a circular e contaminar vários países. E geralmente, quando a bolsa cai, o dólar sobe e vice-versa. Portanto, a sequência de baixas na bolsa e de altas na moeda norte-americana não significam que estamos em crise. Alguns que estão aproveitando o momento para ganhar mais dinheiro. Uma família composta por 3 pessoas desperdiça, em média, R$ 1.630 com comida por ano aqui no Brasil, valor que é R$ 300 a mais que o salário mínimo. Os hábitos e a desatenção dos consumidores estão entre os principais motivos para a perda de produtos. O levantamento da empresa de alimentos Hellmann's foi feito com base em dados da empresa brasileira de pesquisa agropecuária com 867 pessoas maiores de 18 anos de todas as classes sociais e regiões do país em julho deste ano. Foi apontado que quase metade dos entrevistados afirmaram, por exemplo, ter deixado ingredientes e sobras ainda em bom estado envelhecerem e estragarem na geladeira. Isso evidencia que ninguém quer jogar comida no lixo, mas que alguns gatilhos levam ao desperdício, como o hábito de descartar alimentos nutritivos que apresentam imperfeições e até mesmo a correria do cotidiano. A pesquisa apresentou os seguintes resultados. 82% dos entrevistados declararam ter jogado alimentos fora em julho deste ano. Esquecer ingredientes na geladeira e jogar fora sobras de panelas e pratos após refeições são os principais motivos de desperdício. Arroz, legumes e saladas são os principais alimentos perdidos. Segunda-feira é o dia da semana mais propenso à perda de alimentos. Desperdício se agrava quanto mais jovem e maior a renda. Neste caso, a pesquisa reforça que as classes mais ricas são as que mais desperdiçam. 89% dos entrevistados afirmaram ter jogado comida fora no último mês. Na sequência, a classe C. E, por último, as classes mais baixas disseram ter desperdiçado no período. Sobre a faixa etária, a conclusão foi que quanto mais novos, maior o índice de desperdício. Sobre os principais erros cometidos, 44% disseram ter descartado alimentos que ficaram esquecidos na geladeira sem vontade de utilizá-los. 44% disseram ter descartado sobras de comida nas panelas e pratos após as refeições. 38% jogaram fora alimentos por passarem o prazo de validade. 8% declararam descartar por saber que não iriam consumir aquele alimento posteriormente. E 4% indicaram outros motivos, sendo os maiores jogados o arroz, os legumes e as saladas, apontados por 1 a cada 3 entrevistados, seguidos por pães, feijão, lácteos, molhos e condimentos, refrigerante e proteínas. Segundo um relatório publicado pela ONU em julho deste ano, 21 milhões de pessoas no país não têm o que comer todos os dias. 70,3 milhões
enfrentam insegurança alimentar e 10 milhões são consideradas desnutridas. De acordo com o Programa Mundial de Alimentos, o mundo tem produzido o suficiente para alimentar toda a população mundial. São as políticas públicas eficazes, no entanto, que podem reverter essa realidade. E o Senado aprovou um projeto que concede auxílio aluguel às mulheres que foram vítimas de violência. O benefício deverá ser concedido por um juiz pelo período de até 6 meses às vítimas em situação de vulnerabilidade econômica ou social. Atualmente, de 2 em 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. Os agressores geralmente são namorados, maridos ou ex-maridos. Para começar a valer, o projeto só depende agora da sanção do presidente Lula. Pesquisadores ligados ao Instituto Butantan estão desenvolvendo um creme para ajudar a evitar infecções e formação de queloides, que são cicatrizes com imperfeições maiores que as normais. O medicamento também deve servir para outros efeitos adversos na recuperação de feridas da pele. A pesquisa, iniciada em 2010, utiliza a capacidade do extrato de um fungo localizado no bioma da caatinga de ativar a regeneração celular, processo diretamente ligado à cicatrização. O ecossistema, que só existe no Brasil, tem área de aproximadamente 734 mil quilômetros quadrados, que corresponde a 70% da região Nordeste e 11% do território nacional. Mesmo assim, a caatinga ainda é pouco explorada em pesquisas para formulações farmacêuticas. A pesquisadora Ana Olívia de Souza explica o estudo realizado pelo Instituto Butantan. Nós utilizamos várias espécies de fungos que são coletados da biodiversidade brasileira, testando vários fungos na busca dessas moléculas. Nós chegamos a 2 moléculas que têm ação cicatrizante. E a partir dos primeiros resultados que indicavam algum efeito relacionado à cicatrização, nós direcionamos a pesquisa. É importante que o medicamento chegue ao paciente, na ponta final, porém esse medicamento ele precisa ter um uso seguro. Para que se evite efeitos adversos, é importante que vários testes sejam realizados. A cientista do Instituto Butantan destaca que, além de acelerar a cicatrização, a composição também mantém a ferida mais seca, diminuindo o risco de infecção e secreção. Preparamos uma formulação em forma de creme. Nós detectamos que havia a cicatrização num tempo relativamente curto, E como vantagem, a qualidade de uma pele, um aspecto sem a presença de queloides, que é uma desvantagem ao paciente, a pessoa que está com um processo de cicatrização. A composição farmacêutica foi patenteada pelo Butantan e vendida para a startup Biotechnoscience Farmacêutica, que possui acordo com o Instituto. No momento, estão sendo estudados métodos para a produção em grande quantidade e também outras possibilidades de formulação, como spray. O relatório de solicitação de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa está em processo de formulação. Segundo o Instituto Butantan, a previsão de entrega do pedido é entre o fim de 2024 e o início de 2025. O craque Neymar já chegou a Riad, onde será apresentado neste sábado, amanhã, antes da partida com o seu novo time, Al Hilal. O craque já está de casa nova. Neymar desembarcou nesta sexta-feira em um aeroporto privado de Riad, depois de ser anunciado como novo reforço do Al Hilal. O atacante foi recebido com festa por torcedores e dirigentes em uma chegada com ampla cobertura da imprensa. Neymar vai ser apresentado à torcida com mais uma grande festa no estádio Rei Fahd, na capital saudita. O contrato vai render ao jogador um salário de cerca de 100 milhões de euros por temporada, o equivalente a mais de 540 milhões de reais anuais. O brasileiro é um dos principais nomes a acertar a ida para o futebol saudita, em um momento de grande investimento estatal no futebol e com a contratação de diversos nomes do mais alto nível do esporte. Ele seguiu Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané e outros jogadores que deixaram a Europa para jogar na Liga Saudita.
Neymar marcou 118 gols em 173 jogos pelo Paris Saint-Germain e conquistou 5 títulos do Campeonato Francês, além de 3 Copas da França, mas falhou em conquistar a Liga dos Campeões da Europa, principal obsessão do PSG. A Arábia Saudita passou a investir bilhões de dólares no setor esportivo como parte de um plano para diversificar a economia, atrair turistas e investimentos. E eu fico por aqui. Mais notícias às 6h30 com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto no Jornal das 22 e espero por você. Obrigada pela companhia e desde já um excelente fim de semana para você. Tchau.